Olá e sejam muito bem-vindos ao episódio 60 do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e neste episódio vou dedicar então aos jogadores a um jogador de cada equipa da Conferência Este, neste momento. Para a próxima semana será da Conferência Oeste, se tudo correr bem, em que quais são os jogadores de cada equipa que são os alvos, ou seja, os jogadores a serem trocados de cada equipa, tendo em conta que a trade deadline é dia 10 de fevereiro e é normal que seja este o tema então que vai aquecer as próximas semanas. E sem querer perder muito tempo, porque os temas da semana depois eu vou abordar assim um instante no final e indo por ordem alfabética, começando então nos Atlanta Hawks. Os Atlanta Hawks são uma equipa que já foram ativos na trade deadline. No entanto, eu acho que ainda há movimentos a fazer e eu acho que o jogador neste momento, obviamente que se fala muito de John Collins, mas eu já falei de John Collins e acho que não vale a pena falar agora. Acho que se calhar o mais interessante de referir é a probabilidade de Clint Capella. Eu acho que Clint Capella ser trocado parece-me cada vez mais possível. Ele tem estado bem, não ao nível do ano passado. O ano passado penso que esteve muito melhor, principalmente defensivamente. E o regresso de Onyeka Okongwu com o nível a que está. O problema é só mesmo, eu acho que o maior problema do Onyeka Okongwu é a rapidez com que ele faz faltas. Ele é um jogador muito faltoso. No entanto, o facto de ser novo e o facto de, apesar dos Atlanta Hawks terem ido o ano passado às finais de conferência, não me parece que exista uma urgência por parte dos Hawks para chegarem longe. Então acho que, ou seja, há tempo para chegar lá, a equipa é nova. Uh, então eu acho que aqui Clint Capella deve ser o jogador a ser trocado, ou pelo menos com John Collins, o jogador a ser o alvo das equipas para ser trocado esta época. Penso que faz todo sentido aqui nos Atlanta Hawks, uh, tendo em conta que já fizeram então a peça que se calhar fazeria mais sentido no Cam Reddish. Passando de seguida para os Boston Celtics, os Boston Celtics, eu acho que a troca a fazer é com o jogador que se calhar dos jogadores que está lá há mais tempo e que se calhar chega a um ponto em que já não dá muito mais. Eu acho que aqui o jogador a trocar, tendo em conta a relação valor e o que pode ter em retorno e a utilidade que pode ter, acho que é Marcus Smart. Eu acho que Jason Tatum e Jaylen Brown não deviam ser trocados, apesar do meu trade, nas minhas algumas ideias de trades, eu pus Jaylen Brown a ser trocado, simplesmente porque os rumores apontavam para isso e simplesmente para brincar, porque é um jogador interessante para trocar. No entanto, não acho que deva ser trocado. Acho que o jogador a ser trocado tem que ser Marcus Smart, apesar de ser um enorme apreciador de Marcus Smart. Acho que é um jogador tremendo. Acho que é um jogador incrível mesmo. E acho que ele é necessário naquela equipa, ainda por cima. Mas, acima de tudo, mais necessário do que ainda Marcus Smart é mesmo alguém que distribua o jogo e eles não têm isso. Os Boston Celtics não têm isso e eu acho que Marcus Smart é o jogador a sair e acho que o facto de estar lá há tanto tempo e não ter resultado em nada, por muito que, que Brad Stevens goste de Marcus Smart, não parece que seja o jogador a ficar no futuro nos Boston Celtics. Acho que deve ser ele a ser trocado, sem dúvida alguma. Depois, passando então para os Brooklyn Nets, obviamente, como disse também da outra vez, o jogador podia ser claramente, claramente Kyrie Irving, mas eu acho que também pôr Kyrie Irving é um bocado preguiçoso. Uh, eu acho que o jogador a ser trocado, para além de Paul Millsap, que se sabe que ou será trocado ou bought out, não é? Porque, pronto, já as notícias que eu vi, ele realmente não tem jogado. Muita gente fala em Joe Harris. Eu acho que Joe Harris não deve ser trocado. Ele está ilusionado e acho que o valor dele não vai ser autossuficiente. E quando ele jogou, ele teve bem. 46%, 47% de triplos, por isso é isso que interessa para jogar ao lado de James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. E ele não é um defesa de perímetro terrível. Eu acho que o jogador a ser trocado, apesar de tudo, eu acho que é Nick Claxton. Nick Claxton, jogador de 22 anos, que jogou já 20 jogos. Mas apesar de tudo, eu acho que ele. Acho que é o jogador a ser trocado mesmo. É dos jogadores que têm mais valor dentro dos Nets e eu acho que existe alguma urgência por parte dos Nets em cobrir este lugar, o poste,
E se calhar há equipas aqui que até que estariam interessadas em Nick Claxton, tendo em conta o contrato baixo e tendo em conta a idade, e que tenham postos a mais. O que não falta é equipas com postos a mais, apesar de haver algumas equipas com postos a menos, como os Raptors. Mas eu acho que Nick Claxton pode ser mesmo a peça a mover aqui por parte dos Brooklyn Nets. Tem jogado bem, sem dúvida, mas a química com James Harden não foi tão boa como eu estava à espera. Até porque aqui Day'Ron Sharp tem tido uma química até acho melhor com, um, com James Harden, e daí achar que se calhar torna Nick Claxton um bocado mais dispensável. Uh, e não só o facto de LaMarcus Aldridge também, cada mid-range parece que vai acertar. Eu acho que Nick Claxton é mesmo a peça aqui a trocar. Um jogador ainda um bocado cru. Não é mau jogador, bem pelo contrário. Acho que ainda existe várias expectativas e acho que ele defensivamente já é bastante sólido, mas não sei se é suficiente para as aspirações que esta equipa dos Brooklyn Nets tem esta época. Ainda por cima com mais uma lesão a Kevin Durant, que não sabe o que pode agravar aqui e fazer quase com que seja urgente, ahm, ou seja, de que forma pode piorar a forma física de Kevin Durant. Depois temos o Charlotte Hornets, e no Charlotte Hornets eu podia inventar um bocado até, eu por momentos até quase quis dizer Gordon Hayward, e acho que Gordon Hayward até pode ser um jogador que pode ser questionado. Tem jogado mesmo muito bem. Eu não me admirava, por exemplo, uma equipa como os Sixers. Acho que numa equipa como os Sixers, acho que estariam muito, muito interessados se pudessem em Gordon Hayward. Acho que não era nada de transcendente mesmo. Uh, Acho que complementaria muito bem, mas eu acho que não existe muito interesse por parte dos, dos Hornets em trocar Gordon Hayward, porque ele é mesmo muito importante para aquela equipa. E eu via mais rapidamente, aqui é muito fácil, eu acho que PJ Washington é a peça certa a trocar. PJ Washington até tem tido um ano um bocado mais fraco, tem lançado bem triplos, o que é importante, tem lançado 40% de triplos, e isso aí é algo que vem a crescer todas as épocas, só que o facto de ter diminuído minutos porque existe menos espaço, porque são cada vez mais jogadores, acho que torna dispensável, porque na verdade não sinto que exista a perspectiva que PJ Washington vale menos que o ano passado, bem pelo contrário. Acho que alguém que, pronto, veja basquetebol, não é? Vai olhar para PJ Washington e ver que ele na verdade está melhor até que o ano passado. Só que tem menos minutos e faz com que obviamente as médias sejam ligeiramente inferiores. Eu acho que é a peça a mudar, tendo em conta o valor que PJ Washington tem, tendo em conta o retorno que pode trazer e tendo em conta o fit, não é? PJ Washington foi então ultrapassado. Temos Mason Plumlee à frente, não é bem a mesma posição, mas Kelly Oubre, Miles Bridges, com o crescimento de Miles Bridges, obviamente que isto mudou tudo, Gordon Hayward, e ainda a possibilidade de, apesar de serem muito, muito raws, não é? JT Thor e, um, e Kai Jones já jogaram de vez em quando. Kai Jones um bocado mais poste, mesmo assim. Uh, mas eu acho que é a peça a trocar, apesar de saber da importância que PJ Washington tem para, para o banco e para jogar small ball. O PJ Washington é extremamente importante, até por causa da velocidade que ele permite jogar aquela equipa, que é uma das características do Charlotte Hornets, mas parece-me ser o jogador a ser trocado. Por parte do Chicago Bulls, uh, eu penso que aqui é bastante simples. Eu vejo muita gente a tirar o nome Patrick Williams. Eu não vejo mesmo Patrick Williams a ser trocado. Acho que não existe utilidade em trocar Patrick Williams. Acho que não. Eu percebo por causa do valor que tem, não é isso que eu quero dizer, não é? Eu obviamente que entendo, realmente tem muito valor para várias equipas, aposto, principalmente equipas mais novas, ainda por cima tendo em conta a época que Patrick Williams estava a fazer, mas não vejo a ser ele a ser trocado. Acho que os Bulls têm todo interesse em manter Patrick Williams, porque eles ainda têm um core relativamente novo. Lonzo tem 24, Lavine tem 26, por isso Patrick Williams com 20 e aí o do Sunma com 22 não é assim tão longe, não estão assim tão longe uns dos outros para ainda continuar isto mais algum tempo depois de DeRozan. E eu vejo se calhar mais dispensável Kobe White, ainda por cima com o aumento de forma de Kobe White. Kobe White ultimamente tem jogado ainda melhor. Uh,
desde que voltou, pronto, à medida que tem voltado a lesão, tem estado cada vez melhor. E penso que Kobe White é o mais dispensável, porque a ascensão da Ayo Dosunmu também torna, e Alex Caruso, apesar de lesionado, Lonzo Ball também lesionado, eles têm muitas lesões no backcourt, mas ainda mais, estão ainda mais desfalcados no frontcourt. Os Bulls já estão bem lá em cima na Conferência Este. Duvido muito que vão descer ao ponto de terem de se preocupar durante a época regular assim imenso, mesmo com a ausência de Lonzo Ball. Como eu disse, ainda por cima, com o crescimento aí do Sumo, e obviamente Kobe White tem sido importante, mas eu acho que Kobe White é a peça a trocar, porque como disse, o valor que ele tem é bastante alto, ainda por cima ele está uma trajetória ascendente, sem dúvida. As percentagens melhoraram, têm melhorado cada vez mais. Uh, Tem menos turnovers. Eu acho que Kobe White, como tem jogado bastante bem e tendo em conta a idade, parece-me ser o jogador certo a tentar mover para alguma frontcourt depth, que é o que está a faltar, sem dúvida, porque sem Vukcevic e com a lesão de Patrick Williams não há muito mais. Depois, Cleveland Cavaliers, eu até quis tentar inventar aqui, mas não vale a pena. Cleveland Cavaliers é simples, é lógico quem é que poderá ser trocado, não é? Estamos a falar, obviamente, de Colin Sexton. Colin Sexton é sem dúvida o jogador a ser trocado. O fit com Darius Garland não é terrível, não, pode ser bem possível, mas mesmo assim não me parece mesmo, não me parece. Uh, Há a possibilidade, que é uma coisa engraçada, de trocar Ricky Rubio, por exemplo, para os OKC, porque existe interesse das equipas, não sei se sabem, mas as equipas convém ocuparem o cap space quase por causa pronto, de certas regras, não é regras, mas sim, certas regras que faz com que se tiverem o cap space totalmente ocupado é mais benéfico por causa de taxas e impostos. E os OKC estão muito, muito abaixo do cap. E se calhar aqui trocar Ricky Rubio, que está lesionado, que ocupa ainda algum espaço aqui para os OKC, pode ser interessante, para além de abrir para os Cavs uma trade exception bastante grande. Mas eu acho que a peça a trocar é Colin Sexton, sem dúvida alguma. Não vejo motivo. Pronto, eu entendo algumas esperanças, mas Darius Garland e Isaac Okoro não sei se é solução a longo prazo, mesmo assim tem estado bem. E ainda por cima com a lesão de Lauri Markkanen agora mesmo, eu acho que pode ser muito importante tentar trocar aqui Colin Sexton. No entanto, avisar também que obviamente não há urgência nenhuma por parte dos Cavs para trocar o que é que seja. São uma equipa tão nova que é indiferente, não é? Eles não têm pressa nenhuma para trocar e podem muito bem tentar esperar um bocadinho por Colin Sexton e ver no que resulta. Não me chocava nada, bem pelo contrário, faria todo sentido, por isso também não se pode. Lá está, não existe urgência nenhuma porque a equipa é muito nova e não tem nenhum mandato para chegar agora aos playoffs nem nada parecido e tem sido uma surpresa acima de tudo. Uh, Depois para os Pistons, obviamente que poderia ser muito simples aqui se eu fosse com. Eu podia simplesmente ter dito Jeremy Grant e obviamente Jeremy Grant é a peça mais apetecível aqui destes Detroit Pistons, mas eu acho que existe outro jogador nos Detroit Pistons muito, muito, muito importante aqui para equipas de playoffs, que é sem dúvida Kelly Olynyk. Kelly Olynyk eu acho que é um jogador muito, muito interessante a acrescentar a várias equipas, acho que ele consegue adicionar muito a várias equipas e eu acho que ele está aqui mais que disponível para ir para outras equipas a partir dos Pistons. Acho que foi para isso mesmo que os Pistons foram buscá-lo, que é para poder trocar mais tarde por peças que possam fazer sentido a ver de Cade Cunningham. E quando falo, por exemplo, Kelly Olynyk, as médias que tem neste momento é de. Está com 13 pontos. 13 pontos e 6 ressaltos, exatamente. E
a lançar 32% de triplos, mas toda a gente sabe que Kelly Olynyk o que faz, não é um jogador propriamente novo na liga, e há equipas que podiam ganhar muito com ele. Uma delas é uma equipa que acabei de mencionar. Eu continuo a achar que os Bulls deviam se calhar ir atrás de Kelly Olynyk. Acho que fazia todo sentido ter Kelly Olynyk lá para frontcourt depth. Ele dá alguma coisa. Eu sei que é muito parecido com Vukcevic, no entanto, permite também jogar da mesma forma quando Vukcevic não está. E, e havia todo interesse, de certeza, em ter Kobe White também por parte dos Detroit Pistons, tendo em conta ainda por cima que Killian Hayes não me parece que vai ser o backcourt mate aqui de Cade Cunningham. Eu acho que ir buscar Kobe White para jogar à beira de Cade Cunningham e finalmente dar mesmo as chaves a Cade Cunningham, acho que faria todo sentido. De seguida temos Indiana Pacers. Lá está, algumas equipas em que se calhar não faz sentido inventar. Eu acho que os Indiana Pacers são outra em que não faz sentido inventar. E acho que aqui no caso dos Indiana Pacers é claramente Miles Turner que está aqui disponível. Uh, o que não falta é falar de Miles Turner. Miles Turner precisa de sair de Indiana, ou pelo menos a Sabonis, um deles precisa de sair, obviamente, de Caris LeVert também. Eu acho que todos acreditam que ele é capaz de mais. Eu acho que toda a gente acredita que Miles Turner é capaz de mais. Mais do que estes meros 13 pontos e 7 ressaltos, com 3 blocos, não é? Que é uma das partes mais agradáveis do jogo dele, apesar de eu não achar que seja assim tão claramente sempre candidato a Defensive Player of the Year, apesar de tê-lo posto no top antes, mas isso é porque eu também tinha se calhar expectativas demasiado altas aqui para estes Indiana Pacers. Sem dúvida, eu acho que sem dúvida tinha grandes expectativas por causa da contratação do Rick Carlisle. No entanto, aqui é Miles Turner, obviamente, ainda por cima de 30 minutos por jogo. Estamos a falar de um big man que pode estender o campo, não é? Que lança triplos. Eu acho que não faz sentido nenhum termos aqui Miles Turner completamente encostado. E parece-me ser o movimento óbvio e o jogador a trocar 25 anos. Um contrato até acho que é bastante bom tendo em conta o potencial ainda que pode apontar. Por isso não vejo motivo para não continuar, para não tentar trocar então Miles Turner. Depois, Milwaukee Bucks. Eu acho que os Milwaukee Bucks têm todo interesse em fazer uma troca nesta trade deadline. Eu sei que a equipa basicamente vem de ganhar um título, não está mal, bem pelo contrário, tem jogado bem. Mas eu acho que há aqui uma peça que a verdade é que tem começado a jogar bem, mas isso também pode funcionar a valor de aumentar a favor de aumentar o valor deste mesmo jogador. Eu acho que Grayson Allen não é decisão, apesar de o que Grayson Allen fez a Alex Caruso é completamente deplorável e infelizmente vem aqui mais uma vez mostrar certas características do jogo de Alex Caruso não, de Grayson Allen, que pensava que já poderiam estar um bocado encostadas no college. Infelizmente parece que não. Mas eu acho que a peça aqui a trocar é Donte DiVincenzo. Eles ganharam um título sem ele nos playoffs o ano passado. Ele já mostrou valor. Ele tem vindo a jogar bem. E tendo em conta o valor que pode ter por ser um jogador novo para algumas equipas, tendo em conta o que ele faz, não é? Estender o campo, apesar das percentagens este ano não estarem assim tão boas, estarem todas abaixo de 30%, mas a verdade é que ele tem voltado uma lesão. Eu acho que não existem assim tantas dúvidas de quem é que pode ser, quem é Donte DiVincenzo. Eu acho que ele já esteve na liga tempo suficiente e acho que já fez o suficiente para não ser simplesmente um flash, não é? Para realmente ser credível o crescimento e o jogador que demonstrou ser. Eu acho que Donte DiVincenzo é daqueles jogadores que eu tenho não é, tenho alguma segurança, ou pelo menos apostaria dinheiro se conseguisse que seria trocado até o final da época. Acho mesmo possível que este seja trocado até o final da época. De seguida, temos então os Miami Heat. E os Miami Heat, para mim, eu acho que só tem uma peça a ser trocada. Eu acho que não existe mais nenhuma peça sequer que possa ser trocada por parte dos Miami Heat. E
porque eu acho que Kyle Lowry, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero, uh, PJ Tucker, duvido muito. Porque o valor destes é para a equipa onde estão, não para mais ninguém. E são demasiado altos, por isso acho impossível. Eu acho que o jogador a ser trocado é sem dúvida Duncan Robinson, ainda por cima com a ascensão de Max Strus e de Gabe Vincent, e mesmo Caleb Martin tem jogado bem. Eu acho que com a ascensão destes jogadores e Duncan Robinson estar um bocadinho abaixo do nível a que tem estado, a que esteve estes últimos anos, mesmo até a ascensão de Kyle Guy, que lança, e é o que interessa por certa parte aqui dos Miami Heat e o lugar que o Duncan Robinson veio a ter. Eu acho que Duncan Robinson pode tornar-se uma peça a ser trocada e penso também existe interesse por parte de algumas equipas em Duncan Robinson, apesar do contrato ainda ser grandito. Eu vejo várias equipas a querer um jogador que lance como lança Duncan Robinson. Ele neste momento, como disse, está um bocado abaixo do nível do ano passado, está com 35%, mas eu acho que é algo. Acho que ainda é um bocado afetado do início da época. Eu penso que ele tem estado melhor ultimamente. Acho que tem estado mais consistente de 3 nestes últimos jogos. E acho que pronto, acho que esta percentagem não reflete a qualidade de Duncan Robinson, não é? Como eu digo, nos últimos jogos 50%, 38%, 40% triplos. Depois teve um jogo aqui em que falhou 8 triplos, mas depois 50%, 66%. Pronto, como disse, eu acho que o início da época é que foi muito fraco. E pronto, acho que é o jogador a ser movido, caso seja alguém movido em Miami, que eu até acho que vai acontecer, por acaso. Nos New York Knicks, eu acho que a primeira opinião seria sempre Kemba Walker, não é? Seria facilmente dizer que Kemba Walker tem que ser trocado, porque nem sequer lugar tem naquela rotação, e sem dúvida que faz todo sentido, mas eu acho que também uh, não faz assim tanto sentido, porque eu duvido que o valor dele seja muito elevado, porque se ele nem nos Knicks joga, será que existem assim tantas equipas a querer trocar por ele? Já não existia muitas, quanto mais então com esta situação nos Knicks. Então eu acho que o jogador, se calhar mais trocável aqui dos Knicks, ou com mais valor que pudesse ter um retorno mais interessante para o que estão à espera, seria Alec Burks. Eu ainda considerei Nerlens Noel, mas Nerlens Noel, por causa do histórico de lesões, não sei se existe assim tantos believers em Nerlens Noel, mas eu acho que Alec Burks é um jogador a ter em conta, porque ele tem jogado bem, ele é importante para os Knicks, apesar de tudo. O lançamento de 3 está um bocado abaixo do nível dos outros anos, no entanto continua a um bom nível, estamos a falar aqui basicamente 40%. A field goal percentage é que é um bocado pior, temos um jogador que lança bastante, mas ele é muito importante, eu acho, para os Knicks. Acho que ele ocupa um lugar importante nos Knicks na rotação, mas eu acho que há certas equipas que podem olhar para Alec Burks com olhos de que possa contribuir, se calhar mais imediatamente do que para os Knicks. E para uma troca mais pequena, eu acho que pode ser o jogador a ser movido, sem dúvida alguma. E digo isto não em tão pejorativo de Alec Burks, bem pelo contrário, acho que tem jogado, como disse, bastante bem esta época. Depois dos New York Knicks, vem os Orlando Magic, e no caso dos Orlando Magic, eu acho que há várias peças que podiam ser movidas, mas eu acho que claramente o jogador a ser movido é um jogador que se calhar neste momento muita gente esquece que está na NBA, mas eu acho que Gary Harris, porque Terence Ross tem estado um bocado mais abaixo e o contrato também não é tão baixo quanto isso, e o nível a que tem estado Terence Ross faz com que seja um bocado mais difícil trocar por ele, para além de que Gary Harris é mais novo e acho que já contribuiu mais ativamente para uma equipa com aspirações a título, ao contrário de Terence Ross. Gary Harris, que está a ter uma época se calhar até melhor do que muita gente possa ter reparado ou ter estado à espera. Estou a falar, Gary Harris está com 12 pontos por jogo, 36% de triplos, o que não é mau. Ele defende, não esquecer que ele é um bom defesa de perímetro e já mostrou quando estava em Denver. Uma steal por jogo, basicamente. Eu acho que
mais uma vez, é um jogador que uma equipa com aspirações a título se calhar tem interesse em trocar por Gary Harris aqui com 27 anos, já não é o jogador novo que se calhar se esperava, não é? Ele teve alguns. O problema se calhar maior era as lesões, mas ele este ano tem estado saudável, já jogando 40 jogos. E eu acho que numa equipa, ou seja, lançar 36% numa equipa em que não tem assim tanta. Em que não há assim tanto open space, não é? Porque os jogadores não são os melhores e etc. Acho que uma equipa de título, um movimento de Gary Harris, acho que seria se calhar bastante inteligente, a meu ver. A seguir, então, temos os Philadelphia 76ers e guess what? Não, obviamente que não vou dizer aqui Ben Simmons, epá, porque é demasiado óbvio. Toda a gente sabe que Ben Simmons, mas a verdade é que também não posso ir muito mais longe. Mas neste momento, tendo em conta a situação toda, eu vou ser muito sincero, eu já não me admirava que quem fosse movido fosse Tobias Harris e não Ben Simmons. Eu já não questiono nada. Esta situação de Ben Simmons, eu começo mesmo a acreditar que não vai ser. Eu já não sei, já não sei se estou assim tão vendido por Daryl Morey ao ponto de acreditar em tudo isto, mas a verdade é que já me estou a tornar tão cético à situação. Eu sei que ainda existem muitas semanas, mas o facto de não ter sido trocado até agora, eu sei que o valor dele não vai subir, não vai descer. Se calhar até pode descer, não é? Porque é menos tempo que depois a outra equipa tem para jogar com ele, mas eu já não consigo questionar, eu já não percebo mesmo nada, sinceramente. Uh, mas eu vejo que Tobias Harris, se calhar, é mesmo um jogador a mover. Não é um contrato fácil de mover, sem dúvida, mas se calhar o que vai ser. Falando com Ben Simmons, se calhar a abordagem pode ser outra. Em vez de mover Ben Simmons, é mover Tobias Harris e se calhar montar uma equipa mais adaptável a Ben Simmons e Joel Embiid, ainda por cima tendo em conta o nível a que Joel Embiid tem jogado, se calhar pode ser esse o rumo a tomar. Fora esse, não vejo muito mais. Eu acho que Shake Milton pode ser interessante, mas não sei que valor Shake Milton tem realmente ao ponto de mencionar como, pronto, como jogador a ser trocado, não é? Acho que não tem muito interesse, sinceramente, e acho que não representa o suficiente do que um valor suficiente para justificar estar aqui nesta lista. Passando agora então para os Toronto Raptors. Os Raptors, eu acho que provavelmente toda a gente esperaria que aqui fosse Dragic a ser dito ou Pascal Siakam. No entanto, eu acho que agora plenamente acredito que nenhum destes dois são os jogadores a serem trocados ou os jogadores mais valiosos. Eu acho que, e agora tendo visto, não é? E sendo fã dos Raptors, eu acho que o jogador que se calhar surpreendentemente estaria mais disponível a ser trocado, ainda por cima tendo em conta o valor que pode apresentar também, porque acho que é um jogador que ainda inspira algumas equipas a poder gastar nele e que se calhar até via algumas equipas a investir seriamente nele. Eu acho que Precious Achiuwa seria mesmo o jogador a ser trocado, porque eu cada vez tenho-me tornado mais cético em relação a Precious Achiuwa e agora estou num momento em que já estou um bocado pronto para desistir de Precious. Ahm, eu não percebo como é que um poste, eu acho completamente inconcebível ter um poste a ter médias, a percentagens de 41% de field goal. Ele tem muito mau toque à beira do cesto, muito mau toque mesmo. Não há formas de explicar. Ele tem um muito mau toque, o lançamento dele não surgiu até agora. E se calhar é aproveitar antes que as pessoas se apercebam demasiado disso. Eu acho que ainda existe algum hype à volta de Precious. Tenho pena que não tenha aumentado e que não tenha tomado partido. Uh, mas eu acho mesmo inevitável se calhar tentar trocar Precious Achiuwa porque isto está-se a tornar um bocado. Está-se a tornar grave e ao ponto que se calhar já está a começar a ser demasiado visível para fora e se calhar existe alguma urgência, não diria urgência, mas se calhar não fazia mal nenhum, é isso que eu quero dizer, em trocar Precious Achiuwa o mais cedo possível, porque, como disse, as coisas não caminham para o melhor. E depois, finalmente, indo para os Washington Wizards, uh, Bradley Beal seria a resposta óbvia. Kyle Kuzma até parece interessante, mas eu acho que o jogador a ser trocado, a poder ser trocado, eu acho que é Daniel Gafford.
eu por momentos acreditei muito tempo que poderia ser Thomas Bryant, mas a verdade é que, tendo em conta que Thomas Bryant vem de uma lesão, que valor é que realmente tem Thomas Bryant e que valores teriam as equipas disponíveis a trocar por Thomas Bryant, não é? Eu acho que existe algum ceticismo, sem dúvida que ele é um bom jogador. Nos jogos que voltou, não jogou terrivelmente mal. Uh, Se calhar o maior problema é, mais uma vez, as faltas. É um jogador um bocado faltoso, na minha opinião, Thomas Bryant. Mas não jogou mal. Acho que existe algo ainda luz ao fundo do túnel. É um jogador bastante novo. Está num contrato alto e também achar que é mais difícil trocar. Ao contrário de Daniel Gafford, que tem jogado bastante bem. Perde se calhar alguns minutos agora com a chegada de Thomas Bryant, com a volta de lesão de Montrezl Harrell. Não sei até que ponto realmente conseguem então ter aqui algum tempo de jogo significativo. Ele tem valor, como disse, um bom rim protector. As pessoas vão olhar de certeza para as advanced stats de Daniel Gafford e mesmo com o que ele atribui em campo e o field goal percentage. E acho que vão ver aqui um jogador bastante interessante. Eu acho que ele é realmente um jogador bastante interessante. E daí mesmo o valor que ele tem, juntando com um contrato qualquer. Os Wizards ainda têm alguns contratos fáceis de trocar. Eu vejo se calhar o jogador com mais valor a ser trocado nos Washington Wizards e que possa trazer um retorno considerável. Acho que faz sentido ser aqui então o Daniel Gafford. E pronto, cheguei então ao fim da minha listinha dos jogadores que eu acho que ofereci a este que podiam ser considerados para a troca. Isto aqui muito rápido: nos Hawks é Clint Capella, Celtics Smart, Nets Nick Claxton, Charlotte Hornets PJ Washington, Bulls Kobe White, Cleveland Cavaliers Colin Sexton, Kelly Olynyk nos Pistons, Miles Turner nos Pacers, Dante DiVincenzo nos Bucks, Duncan Robinson nos Heat, Alec Burks nos Knicks, Gary Harris nos Magic, 76ers é o Tobias Harris, nos Raptors é Precious Achiuwa e nos Wizards é Daniel Gafford. E pronto, agora se calhar vou passar para este episódio um bocado mais curto. Também é preciso. Uh, Aqui vou então passar para vou passar para os meus prémios da semana. E o meu MVP não foi fácil esta semana, mas o meu MVP tem aqui para Chris Paul esta semana. Conduziu eu tive quase a dar a Devin Booker, tive quase a dar a Trae Young. Foi muito difícil mesmo, mas acho que o Chris Paul tem que ser o premiado com o MVP esta semana. Os Suns ganharam 4 jogos. Ganham aos Pistons, aos Spurs, aos Mavericks, aos Pacers. E atenção que esta vitória contra os Mavericks não era fácil, porque os Mavericks têm estado on fire, basicamente. Têm estado a ganhar os jogos todos. E têm jogado sem DeAndre Ayton, que deixa uma questão no ar, não é? Para quem estiver a ouvir, se DeAndre Ayton é de facto um All-Star, ou tem potencial All-Star, ou se DeAndre Ayton no seu máximo não vai passar de um role player muito, muito, muito bom. E eu não acho que isto seja uma pergunta assim tão descabida quanto isso. Acho que é algo que possa ser mesmo, deve ser mesmo considerado. Eu não sei se DeAndre Ayton não será apenas um jogador muito, 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 muito bom. Isso pode ser muito mais do que isso. Mas Chris Paul aqui com 16 pontos, 4 ressaltos, 11 assistências, 2.3 steals, 1 bloco, 58% de field goal, 25 triplos, pronto, 100% de free throw. Mas para mim a característica mais impressionante é que temos 11 assistências e opa, um turnover e meio. Isto é fantástico. É fora de série. Pensar esta estatística para mim é quase assustadora. Porque epá, não é normal. Isto não é normal. Não é normal ter um turnover e meio com 11 assistências e daí não poder não dar a Chris Paul, porque a importância que é também os turnovers. E por osmose, o Coach of the Week esta semana tem que ir mesmo para Monty Williams também, como disse os Suns. Cruising mesmo, é a expressão se calhar mais correta, que é a expressão que se utiliza muito nos Estados Unidos. Realmente os Phoenix Suns estão cruising neste momento, estão a um nível excelente. Epá,
são cada vez mais sérios candidatos ao título e acho que é um erro enorme não os considerar então para poderem ganhar o título e ignorar o que estes Phoenix Suns podem fazer nos playoffs, tendo em conta a consistência com que o estão a fazer. E esta semana Devin Booker e Chris Paul não lançaram particularmente bem de 3 e mesmo assim ganharam 4 jogos, por isso atenção, eu acho que estes Suns são um perigo imenso. Uh, Depois, aqui, a minha Team of the Week não foi para os Phoenix Suns, podia muito bem ter ido, mas vai para uma equipa que a troca, apesar não reflete a alteração, mas aqui dar algum destaque aos Atlanta Hawks, que depois da semana passada ter falado do desastre, não é? Que eram os Atlanta Hawks, a verdade é que agora ganharam 3 jogos esta semana, não foram 3 jogos fáceis. Ganharam aos Bucks, aos Wolves e aos Heat. Os Wolves não são assim tão maus, são muito inconsistentes, mas não são assim tão maus. Os Heat são os Heat e os Bucks são os Bucks, não é? Por isso, 3-0 esta semana não é nada normal e temos aqui um aumento de performance dos Hawks. Não faço ideia o motivo, não duvido que esteja relacionado com a troca de Kevin Knox e Cam Reddish. Duvido que Cam Reddish seja assim um cancro de balneário ou que Kevin Knox traga assim uma energia tão boa ao balneário também, não querendo desvalorizar, obviamente, soft skills de cada um, mas pronto, é de valorizar este upgrade dos Atlanta Hawks desde a troca, e a verdade é que foram 3 vitórias seguidas aqui para os Hawks, e pronto, alguma luz ao fundo do túnel depois deste início terrível de época. Depois para o Rookie of the Week, é um prémio que eu juro, eu gostava muito, muito de poder variar, eu adorava, eu queria dar a Chris Duarte, que teve bastante bem, até ganharam esta semana aos Warriors em boa parte por causa de Chris Duarte. Ele teve 20 pontos por jogo, por média, 50% de triplos. Uh, Podia dar a Scottie Barnes com 18 pontos por jogo, 7 ressaltos, 2 assistências, uma steal. Podia ter dado a Cade Cunningham com 17-3-3. Jalen Suggs tem voltado bastante bem, mas Ayo Sunmo com 13 pontos, 6 ressaltos, 7 assistências, com 2.3 steals, mas não consigo. Este prémio tem aqui para Evan Mobley mais uma vez. Pá, Evan Mobley podia ir para Herb Jones, David Mitchell tem jogado bem também, é verdade, David Mitchell, Franz Wagner, Josh Giddey, Zaire Williams. Epá, há muitos rookies a jogar bem, esta draft class tem sido incrível, mas Evan Mobley, pá, não consigo. 15 pontos por jogo, 9 ressaltos, 2 assistências, 0.3 steals, 1.3 blocos, 54% de field goal, 66% de triplos, free throw um bocado mais fraco, mas a forma como ele joga, a forma como ele contribui, as estatísticas não é suficiente para representar aqui o que Evan Mobley faz, e acho que não consigo ignorar, apesar de haver rookies incríveis esta semana, e esta draft class é pena que esteja a ser um Rookie of the Year tão claro, de uma draft class tão forte, mas é o que faz quando há um rookie desta qualidade que eu não me lembro de nunca ter visto em muito tempo. E pronto, passando agora só no instante para a minha equipa da semana. E Evan Mobley, lá está, os Cavs também ganharam 2 jogos em 3, incluindo os Nets e os Thunder, e perderam contra os Bulls. Pronto, passando então a minha equipa da semana, All NBA's Team of the Week, para além de Chris Paul no lugar do outro guard spot, vai para Trae Young. Não queria pôr Trae Young, mas a verdade é que esta semana teve realmente muito bem, 32 pontos, 11 assistências, não tão poucos turnovers quanto Chris Paul, 47% de field goal, 44% de triplos, isto é importante, 93% de free throw. Uma semana incrível, sem dúvida, para Trae Young, em que conduziu então os Atlanta Hawks a 3-0, e se calhar é o All-Star que ele está a puxar para ser All-Star, sem dúvida. Nos Forward Sports fiz outra vez outra batota, mas um dos lugares vai para Giannis Antetokounmpo, 30 pontos, 11 ressaltos, 5 assistências, 1.3 steals, 1.3 blocos. Field goal percentage um bocado abaixo das expectativas, 46%, mas 3 vitórias. 3 vitórias para os Bucks, 2 com Giannis Antetokounmpo, contra os Grizzlies e contra os Bulls, perderam contra os Hawks. Giannis a continuar a ser um candidato a MVP, Defensive Player of the Year, semana por semana.
Mas quando falo de candidatos a MVP, para além de Giannis Antetokounmpo, acho que neste momento existe um claro top 2, porque o nível a que estes estão está a ser é um bocado quase assustador. Como disse a outra batota, é no meu forward spot, apesar de não ser forward, mas poder jogar como forward, tenho. É muito difícil às vezes não conseguir pôr, mas tem Nikola Jokic. Apesar do recorde, foram 2 derrotas, uma vitória, sim. Ganharam os Clippers, mas perderam aos Jazz e os Grizzlies, que são derrotas aceitáveis. Mas o Jokic tem jogado sozinho. 33 pontos, 13 ressaltos, 12 assistências, 2 steals, 1 bloco, 63% de field goal, 50% de triplos, 87% de free throw. Eu não sei o que é que ele pode fazer mais. E, como disse, eu falo muito de Nikola Jokic e para mim é o MVP. Mas muito perto dele temos o center da minha equipa, o posto da minha equipa, que é Joel Embiid, que também uma vitória apenas em 3 jogos. Ganharam apenas aos Magic. Mas opá, 41 pontos, 11 ressaltos, 3 assistências, 61% de field goal, 63% de triplos, 63% de triplos, 83% de free throw. É impossível ignorar estes números destes dois. E a corrida de MVP está viva. E sem dúvida que é incrível o facto da corrida de MVP ser entre dois big men. Eu acho que isso aí é mostrar claramente que os big men vão acabar, apesar de muito de se muito falar disso e de acharem, não é? Ahm, pronto, antes de acabar então aqui o episódio, se calhar falar rapidamente de boas exibições que aconteceram durante a semana. Nos Atlanta Hawks, para além, como disse, de Trae Young, sem dúvida que temos aqui o retorno de Andre Hunter é importante, sim, e contribuiu de Andre Hunter ter jogado bastante bem, 2 jogos acima de 20 pontos e outro duplo-duplo. Kevin Huerter também tem jogado bem, e Onyeka Okongwu. Por parte dos Celtics é o normal, Jalen Brown, Jason Tatum, alguns bons jogos de Schroeder, mas principalmente Brown e Tatum. Brooklyn Nets, quando Kyrie Irving joga imenso. James Harden também jogou imenso, incluindo um triplo-duplo de 37, 10, 11 e Lamarcus Aldridge aqui com um jogo de 27 pontos. Como disse, às vezes há jogos em que Lamarcus Aldridge turns completely back the clock e é incrível, mas não sei se pode ser reliable para os playoffs. Hornets, temos aqui Miles Bridges, continua na sua grande época, incluindo um jogo de 38 pontos com 12 ressaltos. Rozier também, PJ Washington com um bom jogo e Lamelo com triplo-duplo. Por parte dos Bulls, Ayo do Sulmo parece um jogador que até pode fazer um 5x5, incluindo jogos tremendos esta semana, incluindo um 15 pontos, 10 ressaltos, 6 assistências, 5 steals, 2 blocos. E depois também DeRozan e Nikola Vucevic com grandes jogos. Parte dos Cavs, para além de Evan Mobley com um enorme duplo-duplo de 15-17, temos obviamente Darius Garland com 3 duplos-duplos com assistências e Jarrett Allen também com assistências. Infelizmente Lauri Markkanen que se ilusionado, mas também com um jogo quase de 30 pontos. Já tem estado on fire Lauri Markkanen antes desta lesão e infelizmente teve que sair com lesão. Parte dos Mavericks, Luka Doncic aqui com um triplo-duplo 20, 11, 12, com 3 steals e 3 blocos. Um jogo com 41 pontos, 14 ressaltos e um jogo 28 pontos, 8 ressaltos, 8 assistências. Incrível. E mesmo assim eu não o pus na equipa. São coisas assim. Pronto, Nikola Jokic, não há muito a dizer. Eu vou só dizer uma statline. O jogo mais importante esta semana de Jokic: 49-14, 10-3-1. Monte Morris também esteve bem. Aaron Gordon tem estado bastante bem também. Pistons, Cade Cunningham, mas Isaiah Stewart, Sadiq Bey, como disse, também assim com bons jogos. Os Warriors sentem sem dúvida a falta de Draymond Green. E Klay Thompson ainda está com alguns problemas, mas Kuminga tem jogado bem, Poole e Curry de vez em quando com um jogo, incluindo aquele game winner contra os Knicks. Rockets, temos Kevin Porter, Christian Wood, Jason Tate e Gary Matthews. Garrison Matthews tem jogado bastante bem e tem sido uma peça importante aqui para estes Houston Rockets. Indiana Pacers, como falei de Chris Duarte, incluindo um jogaço de 27 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências. Domantas Sabonis tem jogado bem, incluindo um triplo-duplo Caris LeVert. Clippers, BJ Boston, Zubac com 32-10 e depois Reggie Jackson também e Nick Batum com um jogo de 32 pontos. Eu não adormecer nesta equipa que se tem mantido e se os dois jogadores conseguirem vir a tempo podemos ter aqui um candidato in the shadows. Lakers, o LeBron continua a jogar incrivelmente bem, mas o resto nem tanto. E a HT e a Carmelo às vezes com os bons jogos, mas não é suficiente.
Grizzlies, Ja Morant, completamente fora de série, um dos jogos 33-8-14. Desmond Bane continua a jogar bem. E falar também de Jaren Jackson Jr., que tem sido incrível defensivamente estas últimas 2-3 semanas, eu acho. E um dos jogos foi com 29.9 ressaltos, 4 blocos, incrível. Partes Miami Heat, Jimmy Butler, o retorno de Bam Adebayo tem sido bastante positivo, e Tyler Hero também tem jogado bem. Milwaukee Bucks, para além de Giannis Antetokounmpo, temos Chris Middleton a jogar bastante bem, Drew Holiday, como disse, Dante DiVincenzo aos poucos a melhorar a performance. Depois temos nos Wolves, Cat e Edwards, como normalmente. Depois por parte dos Pelicans, JV. Ingram tem estado um bocado mais frio ultimamente. Parte dos Knicks, Julius Randle, Fournier também e Mitchell Robinson com bons jogos. OKC, SGA finalmente acho que tem se tornado um bocado mais consistente. Acho que um bocado se calhar tarde demais para a sua candidatura ao All-Star, mas finalmente tem estado um bocado mais consistente porque tem sido um ano em que o lançamento não tem sido muito eficiente. Parte dos Magic, falar que Mo Bamba parece que ficou entusiasmado de jogar contra Joel Embiid, incluindo, não é, 32 pontos com 7 triplos, se não me engano, na first half. Mas para destacar Chuma Okiki também, Jalen Suggs tem jogado bastante bem. Depois nos Sixers é basicamente Joel Embiid, e vou falar só da statline também da mesma forma que fiz com o Nikola Jokic. Joel Embiid aqui com um jogo de 50 pontos, 12 ressaltos em menos de meia hora, completamente absurdo. De parte então dos Suns, para além de Devin Booker aqui com alguns jogos com 30 pontos, incluindo um jogo com 48, já veio-me aqui falar aqui da ascensão de Bismack Biyombo. Biyombo tem sido incrível, e este último jogo foi ridículo. 21 pontos, 13 ressaltos, 5 assistências, 1 steal, 2 blocos. Os Blazers, que com a ausência de Damian Lillard, Yusuf Nurkic parece que quer aumentar o seu trade value, e parece-me que está num bom caminho para isso. As statlines foram mesmo muito boas: 21 pontos, 22 ressaltos, 18 pontos, 14 ressaltos, 29 pontos, 17 ressaltos, 6 assistências. CJ McCollum também a voltar bem e Anthony Simons a continuar a jogar bem. Parte dos Kings, o maior destaque é só mesmo Terence Davis, que acho que tem estado continuamente a aumentar de performance, e mesmo Marvin Bagley. E por parte dos Spurs, DeJounte Murray continua a jogar incrivelmente bem, incluindo 2 triplos duplos esta semana. E Jakob Poeltl continua também a mostrar que é um muito bom jogador aqui, bom defesa no poste, e numa equipa melhor até se calhar podia contribuir algo mais. E Devin Vassell também com um bom jogo, 19 pontos. Depois por parte dos Raptors temos Fred VanVleet, que continua um bocado mais frio, mas ainda mesmo assim a jogar bastante bem. Pascal Siakam, que continua em trajetória, agora já nem tão ascendente, mas a continuar a boa época que já tem aquecido. Chris Boucher, sem dúvida, numa trajetória ascendente, e Scottie Barnes a retornar também muito bem agora, incluindo um jogo de 27.8 ressaltos. Os Utah Jazz, principalmente Rudy Gobert, continua monstruoso dos dois lados do campo. Quando digo mesmo ofensivamente, ele tem estado bastante bem, marcando sempre 15 pontos, pelo menos, estando muitas vezes com mais de 20 pontos. E Bogdanovic e Donovan Mitchell. E depois, por fim, Bradley Beal, que tem estado um bocadinho melhor, mas continua uma época um bocado em baixo de Bradley Beal. Não sei o que é que se está a passar com Bradley Beal. E pronto, chega então assim ao fim deste episódio 60 do Salto Ofensivo. Espero que tenham gostado, e para a semana então, se tudo correr bem e se não acontecer nada de excepcional, o tema será o mesmo, mas para a Conferência Oeste. E pronto, para quem votar hoje, como é o meu caso, votem. Para quem votar daqui a uma semana, votem. Mas é importante, acima de tudo, votem. E não votem no Dr. Cabeça de Geleia, obviamente, não é? Quando falo no André Ventura, porque isso não. E pronto, é isso. Vemos para a semana, e devemos ter o retorno também dos votos All-Star ainda hoje, no dia em que eu lançar este episódio. Por isso, espero que tenham gostado, e ouvimos para a semana então. Tchau!